Se tiver mais do que 50 palavras no slide, ele não é mais um slide, é um documento e aí você tem que marcar uma reunião. Meu nome é Leonardo Parreira e hoje a gente vai falar sobre criação de slides. O slide ele pode ajudar muito numa apresentação, mas ele também pode destruir a sua apresentação. Então nesse vídeo eu vou passar 3 dicas importantes para você montar uma boa apresentação de slides. A primeira dica é o roteiro. O roteiro ele tem que conter todas as informações que você pretende colocar na sua apresentação. Não precisa colocar tudo no seu slide, mas você tem que entender todo o assunto que vai ser discutido. E todas as palavras que estão no seu roteiro têm que ser transformadas em alguma coisa, preferencialmente que não sejam palavras. Então transforma aquele texto em imagens, em figuras, em tabelas, em gráficos, em coisas visuais que possam facilitar o entendimento do público. O roteiro ele vai auxiliar muito a sua apresentação. A segunda dica é a quantidade de palavras que você coloca no slide. Alguns especialistas colocam que não pode ter mais de 50 palavras. A gente aqui, diferentão, a gente coloca, na verdade, não pode ter mais do que 35 palavras. Quando você coloca muitas palavras no slide, você tem alguns problemas. O primeiro é, as pessoas que estão te ouvindo, elas não conseguem focar no que está escrito e no que você está dizendo. Então, se você começar a falar junto com o slide cheio de texto, as pessoas vão ler o slide e não vão prestar atenção no que você está dizendo. Lembrando que o slide ele serve para reforçar a sua mensagem. Se por acaso for extremamente necessário, eu tenho que colocar um texto no meu slide. Espere o momento certo de mostrar o slide com texto e vire todo o foco para o slide. Evite ler o slide. O slide não é um TP, não é um teleprompter. E as pessoas que estão te assistindo provavelmente já sabem ler, então não precisa ler para elas. A terceira dica de como criar uma boa apresentação de slides é sobre uma regra mundialmente conhecida chamada de 1-6-6. Mas que aqui a gente muda um pouco isso e coloca 1-3-3. Seria um assunto por slide, não mais do que isso. No máximo 3 tópicos por slides e no máximo 3 palavras por tópicos. Mesmo esse máximo que a gente está falando aqui já é muito. Se você fizer uma apresentação de 20 slides e todos eles utilizando essa regra de 1-3-3, você vai ver que vai ficar uma apresentação muito chata. Então é em último caso, quando realmente necessário colocar texto no slide, você utiliza a regra então do 1-3-3. Essas palavras que você vai colocar, elas vão funcionar como palavras-chave. Elas apenas vão fazer você lembrar sobre o assunto e vão reforçar a sua mensagem. Não é para o público ler. Então essas são as 3 dicas fundamentais para iniciar uma criação de slides. Aguarde os próximos vídeos, a gente vai ter mais dicas sobre apresentações. Curta, compartilhe, comente e se inscreva aqui no canal.